Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula sobre o assunto estatística e agora nós veremos as medidas de dispersão e nós estudaremos aí a variância e o desvio padrão. Tudo bem? Desejo a vocês aí uma excelente aula e vem comigo aqui. Então vamos às medidas de dispersão, começando aqui com a introdução. Diz o seguinte: muitas vezes as medidas de tendência central, né, pessoal, que nós vimos é a média, mediana, moda, né, não são suficientes para uma análise conclusiva sobre a variação dos valores em um determinado conjunto. Veja a seguinte tabela que apresenta as idades de dois grupos de pessoas. Pessoal, nessa tabela que nós temos aí, nós temos ali dois grupos sendo representados e aqueles valores indicam as idades das pessoas de cada um desses grupos. Naquele primeiro grupo ali, reparem que a média de idade é de 20 anos. No segundo grupo, reparem que a média de idade também é de 20 anos. Só que, se você reparar bem, no primeiro grupo, aquele valor 20 é um valor de idade que representa muito, é muito próximo às idades das pessoas que estão no primeiro grupo. Agora, não acontece isso no segundo. 20 anos não é um valor que representa a idade das pessoas que estão ali no segundo grupo, já que elas estão variando muito, muito próximas de 40 e muito próximas ali de 1 ano de idade. Então, esse valor 20 aí não é um valor bom para representar a idade das pessoas que nós temos ali. Então, pessoal, muitas vezes, pura e simplesmente nós pensarmos na média, ou seja, numa medida de tendência central, pode ser mediana, moda, não é o valor, vamos dizer, representativo de um conjunto de dados. Nós deveremos ter outros valores, outras informações que possam agregar um conhecimento melhor sobre o conjunto que nós estamos analisando. Então, nesses dois casos aqui, além da média de idade, a gente deve ter um outro valor que indica o quanto a variação das idades está ocorrendo dentro de cada um desses grupos. Claro que a variação é muito maior no segundo grupo do que no primeiro grupo, tudo bem? E essa variação, pessoal, essa medida de dispersão que nós iremos estudar, é a variância que nós veremos agora e depois o desvio padrão. Tudo bem? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver o que é a variância e como nós poderemos determiná-la. Olha só a definição. Chama-se variância a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos de uma amostra. Isto é, eu vou explicar bem, tá? Olha só. A variância, então, é igual. Por exemplo, nós temos, reparem aqui, esse x com a barrinha em cima, a observação já diz, né? É a média aritmética dos valores. Então, nós sempre, no cálculo da variância, nós deveremos calcular a média aritmética dos valores. Aí, o próximo passo é calcular a diferença entre cada um dos valores e a média aritmética de todos os valores em questão, tá? Calcular a diferença entre todos os valores e a média aritmética obtida. Depois disso, pegar o resultado obtido, elevar ao quadrado todos eles e somar. E depois dividir pela quantidade de valores que nós estamos analisando. Aí nós teremos a variância. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para que você perceba como é que a gente pode encontrar rapidamente aí o valor da variância. Tudo bem? Vem comigo aqui. Olha só o que diz o primeiro exemplo. Na seguinte tabela, determine a variância de cada grupo. Então, nós temos aqui o grupo A, o grupo B, nós temos aqui esses valores, média de 20 anos, e depois esses valores, média de 20 anos também, tá? Então, primeiramente, vamos calcular aqui a variância, né, do primeiro grupo, ou seja, do grupo A. O que a gente faz? Vamos pegar o quê? A diferença entre cada um desses valores que estão aqui e a média que já foi fornecida para nós, tá? Então, primeiramente, 22 menos o 20, nós teremos o 2. E nós deveremos pegar essa diferença e elevar ao quadrado. Beleza? Agora, 23 menos o 20, a diferença é 3.
elevando ao quadrado, mais 18 menos o 20, pessoal, a diferença aqui é menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, simplesmente você pensa em valor absoluto, tá? Ou seja, a diferença entre 18 e 20 é de 2 anos e fim de papo. Entre 21 e 20, a diferença é de 1 ano, ou seja, mais 1 elevado ao quadrado. Entre 17 e 20 anos, a diferença é de 3 anos, nesse caso 3 ao quadrado. E depois 19 e 20, a diferença é de 1, elevamos ao quadrado. Nós temos aqui 6 valores, então vamos dividir por 6. Tudo bem? Olha só, 2 ao quadrado, vamos colocar aqui, ó, tá? 2 ao quadrado é o 4, mais 3 ao quadrado é o 9, 2 ao quadrado é o 4, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9 e 1 ao quadrado é o valor 1, tá? Tudo isso daqui dividido por 6. Agora, 4 mais 9, isso aqui é 13. Com mais 4 é 17, com mais 1 é 18, com mais 9 é 27, com mais 1 é 28, ou seja, 28 dividido por 6, esse valor aqui, ó, ele é muito próximo a 9,3. Tudo bem? Então, nós temos aqui a variância do primeiro grupo, tá? Agora, vamos calcular a variância do grupo B. Então, vamos passar um traço aqui. Olha só, 36 menos a média. Então, é o seguinte, ó, vamos fazer a diferença de cada um desses valores em relação à média. 36 para 20, a diferença é 16 anos. Então, vamos pegar o 16 e elevar ao quadrado. Do 3 para o 20, a diferença é 17 anos. 17 ao quadrado. 37 para 20, diferença 17, elevado ao quadrado. De 4 anos para 20 anos, a diferença é 16 anos, ou seja, 16 elevado ao quadrado. Depois de 38 para 20, a diferença é de 18 anos, elevado ao quadrado. E por último, de 2 para 20 anos, a diferença também é 18 anos elevado ao quadrado, tá? Da mesma forma, nós também temos aqui 6 valores. E continuando, nós teremos o seguinte. 16 ao quadrado é 256. 17 ao quadrado, 289. 17 ao quadrado também é 289. 16 ao quadrado, 256. 18 ao quadrado, 324. 18 ao quadrado, 324. Tudo bem? Tudo isso daqui, ó, dividido por 6. Vamos continuar aqui embaixo, ó. Então, a variância aqui, ó, do grupo B será, somando aqui todo o numerador, tá, pessoal? Dá um trabalhinho, então já vou colocar aqui o resultado. É 1738. Isso aqui, ó, dividido por 6, esse valor aqui, ó, ele é muito próximo a 289,6. Tudo bem? Então, pessoal, reparem que muito embora a média de idade dos dois grupos seja de 20 anos, os valores ali, ó, do grupo B, eles são muito mais oscilantes, né? Eles oscilam muito mais do que os valores do grupo A, que são muito mais regulares e próximos ao valor 20. Então, por isso que a variância do grupo B surgiu ali um valor 289 próximo, né? Muito maior do que o valor da variância do grupo A, que ficou próximo a 9. Tudo bem? Vamos fazer agora, pessoal, vamos ver agora mais uma medida de dispersão, que no caso é o desvio padrão. Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver o que é o desvio padrão e o porquê que ele foi criado. Olha só, não é possível expressar a variância na mesma unidade dos valores da variável, uma vez que os desvios estão elevados ao quadrado. Pessoal, quando nós calculamos ali a variância das idades no exemplo anterior, nós fizemos o quê? Primeiramente,
a diferença entre cada uma das idades e a média das idades de cada um dos grupos. Não foi assim? Essa diferença, o resultado é em anos, tá? Aí nós elevamos ao quadrado. Pessoal, quando nós elevamos ao quadrado, a unidade ficou anos elevado ao quadrado. Ou seja, a unidade deixa de ser anos. Então, para voltar à unidade anos e não ficar anos elevado ao quadrado, o que a gente faz? A gente tira a raiz quadrada da variância. E aí nós teremos o desvio padrão, tá? Vem comigo aqui. Então, continuando, nós temos o seguinte, ó. Por isso, define-se a medida de dispersão desvio padrão como sendo, olha só, a raiz quadrada da variância, tá? Então, ó, o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, o exemplo aqui embaixo diz o seguinte: com os dados do exemplo anterior, determine o desvio padrão de cada grupo. Por exemplo, o desvio padrão do grupo A, nós teremos então que é a raiz quadrada da sua variância. Lembra que era muito próximo a 9,3, tá? A raiz quadrada disso daqui acaba sendo muito próximo a 3. Enquanto que o desvio padrão do grupo B, acaba sendo a raiz quadrada da variância do grupo B, que era muito próximo a 289,6. Tudo bem? Extraindo a raiz quadrada aqui, nós teremos um valor muito próximo a 17. Então, pessoal, nós temos aqui o desvio padrão do grupo A sendo de 3 anos, tá? E o desvio padrão do grupo B acaba sendo de 17 anos, confirmando, né, que o desvio, ou seja, a variação das idades do grupo B acaba sendo muito maior. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos. Tudo bem? Pessoal, um abração para vocês todos aí e até mais.